No último vídeo, a gente começou a generalizar as ideias que a gente tinha desenvolvido para a árvore de busca digital binária para uma árvore de busca digital geral. E a que se refere esse geral? Ele se refere ao tamanho do dígito poder ter um número arbitrário de bits. Na árvore binária é apenas um bit e, portanto, só tenho duas escolhas, daí o binário, né? Ou eu desço à esquerda ou à direita. Um nó só tem dois filhos. O filho associado ao bit 0, o filho associado ao bit 1. Agora, quando meus dígitos crescem, o número de opções de valor do dígito cresce exponencialmente como uma função do número de bits naquele dígito. Para relembrar vocês, a gente está lidando aqui, vendo uma implementação de uma árvore que tem uma palavra com 32 bits e cada dígito corresponde a um byte, cada dígito tem 8 bits. Isso quer dizer que a palavra é constituída por 32 sobre 8 igual a 4 dígitos. Então, o número de dígitos de uma palavra é igual a 4. E a base, que corresponde ao número de valores distintos que um dígito pode representar, vai ser igual a 2 elevado ao número de bits que aquele dígito tem, que no caso aqui é igual a 8. Que lembrando, né, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, olhem quantos filhos um nó nosso agora pode ter. 256 opções, de 0 até 255. Então, bom, relembrado isso, no último vídeo eu foquei em explicar para vocês exatamente o que a função pega dígito estava fazendo. Agora vamos supor que ela está funcionando. Espero que o vídeo anterior tenha sido elucidativo sobre essa funçãozinha chatinha de entender. E vamos focar aqui no que muda da implementação das operações de busca, inserção, remoção que a gente viu lá para a árvore binária, agora para uma árvore digital geral. Sendo assim, a primeira coisa que muda é que o meu nó vai continuar tendo chave e conteúdo, mas ele vai ter muito mais filhos. Ao invés de ter um filho esquerdo e um filho direito, ele vai ter um vetor de filhos agora. Então, quando a gente olha para aqui, struct, nó, pointer, filhos, o jeito de ler isso é assim, eu coloco um parênteses aqui, e daí vocês podem lembrar que em C, apontador e vetor são intercambiáveis, tá? São praticamente sinônimos. Isso quer dizer que filhos é um vetor, tá? Por isso que esse primeiro apontador, de apontadores para nó. Então, fazendo aqui a representação gráfica para ajudar, filhos, tá? O campo filhos ali de um nó vai apontar para um vetorzinho, que, como eu comentei com vocês no início desse vídeo, o número de opções de filhos ali é o tamanho da base, é 2 elevado ao número de bits do dígito. Então, a gente tem aqui o filho 0, o filho 1, o filho 2, e assim por diante até o filho base menos 1. Né? Tem um filho para cada base, começando no 0. Todos eles são apontadores de nó. Claro que no início eles vão ser nulos. Um nó folha continua com aquela ideia. Um nó folha é o que não tem filhos. Então, eu tenho a opção desses apontadores serem todos nulos, mas eu também tenho a opção de um nó intermediário, lá tem um monte de filhos. Cada um, de acordo com o valor do seu dígito, vai descer ali na posição apropriada. Sendo esse o caso, eu vou passar agora de novo com vocês pelas funções busca, inserção, remoção, pela implementação dessas operações, mas eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu não vou focar no que a função faz, mas sim no que mudou. Tá? Eu vou supor que vocês já entenderam a ideia lá da árvore binária digital, por isso que eu apresentei a binária primeiro, né? A árvore digital binária, e agora eu vou focar só no que mudou. Falei assim, ok, antes eu descia esquerda e direita, agora eu tenho que tomar uma decisão um pouco diferente. Antes, para verificar que era uma folha, eu olhava o filho esquerdo e o filho direito, agora eu tenho que olhar todos os filhos. Então esse tipo de coisa vai mudar, nós vamos ver isso aqui agora. Sendo assim, então, aqui a função de busca recursiva, ela continua com os dois casos base ali, que é não achou, né, esse primeiro aqui, se R é igual a null, chegou no apontador nulo, então não encontrou o nó buscado, a chave buscada no caso, e se a chave é igual à chave do nó atual, quer dizer que encontrou. Então esse é o primeiro if ali identifica se não encontrou, o segundo identifica se encontrou. Qual a opção que está faltando? Se não foi nenhuma dessas duas, quer dizer que eu ainda tenho que continuar descendo na árvore de acordo com o valor do dígito da chave que eu estou buscando. E é por isso que aqui, olha, eu vou chamar pega dígito passando chave e dígito, como antes. A diferença é que antes eu tinha um if, e de acordo com essa resposta eu ia para a esquerda ou para a direita. Era assim que eu implementava, né? Eu tinha o meu ifzinho lá. Agora eu tenho uma única chamada recursiva, se vocês repararem, né? Eu faço busca R
descendo no filho correspondente ao dígito. Como eu tenho um vetor de filhos e não mais 2 campos, eu não preciso daquele if. Tá? Ainda está acontecendo uma tomada de decisão aqui, mas ela não é explícita como no caso anterior, que eu ia if dígito igual a 0, desce pela esquerda, if dígito igual a 1, desce pela direita. Aqui eu faço diferente. Aqui eu falo diretamente, olha, desça no filho, do seu vetor de filhos, desça no filho correspondente ao valor daquele dígito. Então pega dígito daquela chave, o dígito atual, começa sempre em 0 e vai descendo 1 por nível na árvore, por isso que tem esse mais 1 aqui, na próxima chamada recursiva ele vai estar um nível abaixo, e eu mando descer então no filho correspondente. Essa vai ser a mudança principal aqui, onde antes eu testava esquerda e direita, agora como eu tenho um monte de filhos possíveis e que pode mudar de acordo com os parâmetros lá, com o número de dígitos que eu associo a eles, a gente vai ter que escolher diretamente. Ele pega dígito e vai para o índice do vetor de filhos correspondente. Aqui, pensando já na parte da inserção, lembra que a inserção ela era dividida em 2 pedaços. Um em que eu alocava um novo nó e o outro em que eu inseria. Onde eu aloco um novo nó, agora eu vou ter 2 coisas para fazer a mais. Ou um pouco diferentes, pelo menos. Eu vou ter que alocar o vetor de filhos. Então aqui eu estou aloco o vetor de filhos. Por quê? Porque na árvore binária, na árvore digital binária, eu sabia que eu tinha campo esquerdo e direita, então eles já estavam no corpo do struct. Aqui o que eu tenho no corpo do struct nó, é um apontador para um vetor de filhos, para um vetor de apontadores. Eu tenho que dizer exatamente aqui quantos campos eu vou precisar, qual o tamanho desse vetor. Eu aloco ele aqui com o tamanho sendo base vezes size of pointer nó. Ele é um vetor de apontador de filhos com tamanho base. E daí eu aloco e tenho que inicializar. Então não basta alocar, eu também inicializo ele como null, porque o novo nó começa sempre uma folha. Então aqui eu estou inicializando todos os filhos, no caso, com null. E assim que eu defino uma folha, daí eu só devolvo, que return novo, devolvo o apontador para esse novo nó. De posse desse novo nó, a função inserção lembra muito, assim, a inserção recursiva que lembra muito a função anterior, ela vai verificar se eu cheguei num apontador nulo. Se eu cheguei num apontador nulo, eu insiro o novo nó naquele apontador. Esse primeiro if não mudou. Na sequência, é o caso em que eu falei, ainda não cheguei no apontador nulo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar seguindo o caminho característico da chave do meu novo nó, descendo de acordo com o que os dígitos dele indicam, até encontrar um apontador nulo. Então, o que eu faço é que eu chamo a pega dígito aqui e atribuo para esse inteiro i. No caso do nosso exemplo, a gente vai ter esse i valendo alguma coisa entre 0 e 255, mas pode mudar de acordo com seus parâmetros. E daí eu falo para ele, então insere descendo a partir do filho do iésimo filho. Tá? Adicionando ali que agora ele vai considerar um novo dígito e tal. Então chama a inserção de novo. Muda o jeito que o código está escrito, mas a semântica é a mesma de antes. Antes, eu, de acordo com o dígito, eu descia à esquerda e à direita. Aqui, de acordo com o dígito, eu desço no iésimo filho. Não continua valendo a mesma ideia, só a implementação que usa esse índice i para saber por onde desce, porque são muitas opções. E daí, quando eu termino de inserir, eu devolvo aqui e atribuo para o filho i o apontador daquela raiz. Por quê? Porque a insere recursiva sempre me devolve a raiz da árvore na qual ela inseriu. E eu tenho que manter minha árvore amarrada. Então, eu desci a partir do filho i, e o filho i daí vai receber a raiz da árvore para a qual ele aponta. Muitas vezes vai ser a mesma que ele já apontava, tá? Mas quando algo mudou nela, por exemplo, era null e agora tem um novo nó inserido, eu tenho que pendurar esse novo nó lá. Por isso essa atribuição aqui é muito importante, senão essa inserção não funciona. Eu faço todo o trabalho, mas no fim minha árvore fica inconsistente. As coisas não ficam amarradas. A função inserida aqui, que só encapsula as 2 anteriores, continua igual. E daí, prosseguindo, vamos ver o que mudou no remove raiz. Tá? De novo, lembrando vocês, estou passando um pouco mais rápido, eu sei que eu não estou entrando em todos os detalhes, estou supondo que vocês entenderam da árvore digital binária, e daí aqui é só para ver o que mudou. Então, lembrando vocês, o remove raiz, ele supõe que ele já buscou pelo alvo, ele já tem um apontador para o nó que vai ser removido. E qual que é a ideia dele? Ele vai remover aquele nó. Se for uma folha, remove diretamente. Se não for uma folha, desce
para um descendente, desce na árvore ali a partir da subárvore enraizada em alvo, para um descendente dele que seja uma folha. Daí troca e remove a posição desse descendente, já que o descendente vem para o lugar dele, você só precisa remover o que sobrou ali, e daí tudo funciona. Sendo esse o caso, vamos ver como que essa ideia, tá, que é a mesma de antes, foi implementada. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar se o nó tem algum filho, né, se o nó é uma folha. Tá? Então, aqui, verifica se alvo tem filho. No caso que eu estou fazendo, eu estou percorrendo aqui para i variando de 0, i menor do que base, nesse forzinho aqui, eu estou verificando se alvo pointer filhos i, se o iésimo filho é diferente de null. Ou seja, eu saio desse for na primeira vez que eu encontrar um filho que é diferente de null, né? Que indica para mim que, olha, aquele meu nó não é uma folha, ele tem pelo menos um filho, já basta para não ser uma folha. Então, qual que é a condição de parada desse laço? Eu saio desse primeiro for aqui de duas maneiras. Quando o i aponta para o primeiro filho diferente de null, né, para o primeiro filho que não é trivial, ou se não for o caso, eu chego com i igual a base, né, daí eu saio por causa dessa condiçãozinha aqui. Né, i vai ser igual a base, porque ele está sempre crescendo, e eu saio. Assim, se o nó for folha, eu sei que depois desse laço o i vai ser igual a base, porque ele testou todo mundo e não saiu, não deu esse break nenhuma vez ali. Sendo esse o caso, eu vou testar aqui, ó, se i é igual a base, ou seja, se é folha, é essa a semântica, basta remover, é o caso fácil. A única coisa a mais aqui é que antes de dar free no alvo, no nó, eu tenho que dar free no vetor de filhos, né? Já que eu aloquei lá no novo nó, quando eu estou inserindo eu aloco separadamente, aqui também eu tenho que lembrar de liberar, e devolvo null, para indicar que a raiz da nova subárvore agora é 0, né? Era uma árvore que tinha um único nó, que era o nó alvo, e agora ela é 0. Então esse é o caso fácil, quando o nó alvo é folha. Se ele não é folha, percebam que o que aconteceu aqui? Se ele não é folha, quer dizer que eu tinha aqui o vetor filhos, né, o alvos pointer filhos, vou até colocar assim, para deixar bem claro. Então aqui, alvo pointer filhos, né, esse carinha ele aponta para esse vetor aqui, que tem diversas posições, 0, 1, até base menos 1. E se não caiu nesse caso aqui, nesse primeiro if, quer dizer que o i saiu daquele primeiro for porque ele encontrou algum filho, o iésimo filho ali, era diferente de null. Então, seja esse aqui o iésimo filho, eu sei que aqui tem uma subárvore, tem pelo menos um nozinho ali, que daí pode ter outros descendentes e tal. Então, ele tem o iésimo filho. É a partir desse iésimo filho que eu vou começar o procedimento de descida na árvore para encontrar um descendente do nó alvo que seja folha, para poder trocar com ele. E é isso que a gente vai fazer nesse laço aqui, nesse while. Tá? O AUX vai ser esse cara que eu estou descendo. Então o AUX começa igual a alvo, tá? Mas ele vai ser, já na primeira iteração, ele vai ser trocado aqui. Observem que pai recebe o valor de AUX e AUX avança um nível na árvore descendo para pai pointer filhos i. Né? Na primeira vez o i é legado lá do laço anterior, daquele primeiro for, e ele aponta para um filho não nulo, justamente por conta do invariante daquele laço. Se saiu daquele laço e não detectou que era folha, ele tapa o i é o índice de um filho. Então, nessa linha aqui, o AUX desce na árvore, logo antes aqui o pai ficou guardando quem era o pai do AUX, né? O AUX desceu e o pai ficou guardando o nó de onde ele desceu. E daí, o que a gente faz? Eu já falo sobre esse iAUX aqui, tá? Que eu estou passando por cima, e sobre a condição de parada. Mas vamos focar primeiro aqui. Então, ele guardou o pai, atualizou o AUX. O que ele faz nesse for aqui? Vamos focar nesse for. Ele é muito parecido com o for lá de cima. Ele detecta se é folha. Tá? Então, aqui, verificando aqui, verifica se AUX é folha. Legal? Então, quando eu sair daqui, valem as mesmas invariantes que a gente comentou no primeiro for. Se i for igual a base, é folha. Legal, achei a folha. Eu estava procurando uma folha para trocar o meu nó alvo com AUX, lembra? Eu achei. Se não, eu estou de novo com um índice i me apontando por onde que eu devo descer para continuar, né, indo para os descendentes do nó AUX para encontrar
e portanto descendente do alvo, né, que era o primeiro valor do AUX era igual ao alvo, para encontrar um descendente que é folha. Então, de duas uma, ou eu achei a folha, ou eu tenho um apontador de um filho que não é folha pelo qual eu posso descer. E é isso que a gente faz, então, ao longo das iterações, eu estou sempre encontrando aqui nesse for por onde que eu continuo descendo, a menos que não dê mais para descer. Assim, quando eu saio desse laço, quando eu termino esse laço, olha só qual que é a condição de saída, né? Eu continuo enquanto o i for menor do que base, portanto, eu saio quando o i for igual à base. Eu saio quando o AUX for uma folha. Eu só vou parar de descer na subárvore do nó-alvo, procurar ali nos descendentes do nó-alvo, quando eu encontrar uma folha. Quando eu sair desse laço, AUX é uma folha. Legal. Essa condição é útil para mim, porque agora eu posso fazer a troca e tal. Mas tem um detalhe a mais. Do mesmo jeito que eu guardei quem é o pai, né, aqui, a variável auxiliar aqui, o pai, está apontando para o pai do AUX, né, desse nó que eu vou ter que trocar e depois remover. Como o pai tem muitos filhos, não é mais só filho esquerdo e direito, o iaux, aqui, olha só, ele está guardando por onde que eu desci, tá? Por que filho do pai que eu desci para chegar no nó que vai ser, no nó AUX ali, que é uma folha. Então, a combinação de pai e iaux me diz exatamente qual é o vetor filho ali do nó pai que eu tenho que atualizar para manter a árvore amarradinha. Já vai ficar mais claro isso, mas é só para dizer por isso que eu guardo essas informações pai e iaux, tá? Saindo desse laço, então, como eu falei, o que nós temos? Nós temos o AUX sendo uma folha. Eu tenho certeza de duas coisas nesse momento. Alvo não é folha, AUX é uma folha descendente de alvo, portanto pode substituí-lo, porque a chave do AUX tem o mesmo prefixo da chave do alvo. Se eu substituir, a árvore não vai ficar inconsistente e o alvo vai ser descartado, mas tudo bem. Então é isso que eu faço aqui. Eu substituo o alvo por AUX. Mas quando eu faço isso, eu fiquei com dois AUX agora, né? Um no lugar que antes o alvo ocupava, né? Naquele nó, e outro lá para baixo na árvore, na posição original. Então eu tenho que remover ele. E é isso que a gente faz nessa linha aqui. Eu chamo que é o remove raiz AUX. A gente sabe que AUX é folha, então vai cair no caso fácil, vai simplesmente eliminar ele e devolver null. E daí eu faço pai, pointer filhos e AUX. Olha aí a importância de guardar esse índice. Foi por onde eu desci para chegar no AUX, né? É o índice do AUX no nó pai. Vai receber o null que volta do remove raiz. E assim a árvore está restabelecida do return alvo, que é a raiz da árvore na qual eu mexi. Notem que eu estou dando return alvo porque o nó não foi modificado, mas o conteúdo dele agora é o conteúdo que estava no AUX, e o conteúdo original do alvo foi embora. Para finalizar, lembra que essa remove raiz é a função que opera quando eu já encontrei o nó. Então, só relembrando aqui como que funciona a função remover que encapsula ela. Eu primeiro faço uma busca e se não encontrou, se a busca falhou, não tenho que remover, acaba por aí. Se encontrou, aí sim eu chamo remove raiz, e daí eu tenho que tomar alguns cuidadinhos. Tá? São dois cuidados pelo mesmo motivo ali. Quando eu faço essa remoção, a árvore enraizada em alvo pode ter mudado. Tá? Alguma coisa ela mudou, porque o alvo foi removido. Mas ela pode ter ficado nula, né? Ou não. Tá? Eu não tenho como saber a priori. Por isso que eu tenho que fazer esse cuidado aqui, ó, seja nesse if ou na sequência de for aqui, tá? Essa parte aqui, como tem um return aqui, só uma dessas coisas vai acontecer. Não tem um else explícito, mas ou vai acontecer o que está dentro do if ou vai acontecer o que está para baixo ali, tá? Que é o quê? O primeiro caso eu verifico se eu removi a raiz da árvore, se por acaso o alvo era a raiz da árvore. Se for o caso, só dá return AUX, indicando que olha, a nova raiz da árvore agora é AUX. O alvo foi removido, portanto a árvore pode ter mudado, eu tenho que indicar isso. Se não for o caso, eu tenho aqui o busca recursivo me devolveu o pai do alvo. E daí o que eu faço é que eu atualizo aqui, olha, perdão, aqui apesar de eu ter devolvido o pai do alvo, eu não tenho o equivalente ao iaux já me indicando qual filho que o alvo é do pai dele. Ele é o iésimo filho, qual que é? Os filhos 0, filho 1, filho 2, o pai tem muitos filhos, né? Então eu faço esse for para identificar. Esse for, eu vou sair desse for quando o endereço que está armazenado em pai pointer filhos i for igual ao alvo, tá? Igual ao endereço do alvo. Portanto, eu sei que esse carinha aqui, esse i,
vai corresponder ao índice que eu tenho que alterar. E daí eu altero, só fazer a correção. Muito parecido com o que a gente fez lá dentro, né? Notem que tem duas coisas que podem ter sido removidas, né? Pode ser que eu tenha removido o alvo em si, aqui no caso, a função remover está preocupada com isso. Pode ser que eu tenha removido lá dentro da função remove alvo um descendente dele, o AUX, né, que substituiu ele e depois foi removido. Nos dois casos eu tenho que me preocupar com os respectivos pais ali, seja o pai do AUX ou o pai do alvo aqui, e tenho que fazer a correção. Falar para ele, olha, onde você apontava para o seu nó descendente ali, que foi removido, agora vamos atualizar isso, vamos trocar. É isso que está sendo feito aqui, então, só para reestabelecer a árvore.